Olá, saudações. Estamos aqui novamente para mais um Papo da Diversidade. Eu sou Carolina Barreto e vou conduzir esse papo hoje aqui no canal da Pontos Diversos. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a todo mundo que assistir esse material de curtir aqui no nosso canal, compartilhar com as pessoas que você acha que vai se interessar por essa temática e assistir nosso vídeo até o fim, dar aí as suas sugestões, né? Fazer os seus comentários, para que a gente possa traçar um caminho aqui no Papo Diversidade que atenda às necessidades de vocês. Uma outra coisa bacana saber, o que vocês querem que a gente traga, né? Porque se a gente não conseguir trazer especialmente com alguém de dentro da equipe da Pontos Diversos, a gente pode fazer o convite aí para os inúmeros parceiros que nós temos e que podem contribuir com essa discussão. Então, vamos lá? O Papo da Diversidade dessa semana é muito interessante. A gente vai trazer aqui uma reflexão sobre três perspectivas que muitas vezes são colocadas no mesmo lugar, mas outras vezes as pessoas não conseguem interseccionar os seus sentidos. Então, a gente quer falar sobre diversidade, inovação e criatividade. O que essas três coisas têm a ver uma com a outra? Então, o que a gente já vem aprendendo aqui no Papo Diversidade, né, e a Pontos Diversos, vem fazendo esse percurso através dos seus projetos sociais, é que a diversidade, ela não é uma escolha, ela é algo inerente às relações humanas e ela define, né, as diferenças entre as pessoas. Então, a gente pode conceituar, trazer conceitos mais complexos, mas agora vamos pensar nessas grandes diferenças. Então, o que a gente coloca isso dentro do espaço de inovação e criatividade? Porque, para mim, parece óbvio de que quando você acessa um número maior de perspectivas, um número maior de opiniões e um número maior de formas de se fazer a mesma coisa, em termos de tempo de se fazer aquela coisa, de pensar aquela coisa, você termina trazendo um percurso diferente, né? Rico para qualquer atividade. E isso pode trazer inúmeras inovações. Por quê? Porque se você tem um padrão em pensar sobre determinada coisa e alguém lhe traz uma nova perspectiva, obviamente, se você tiver abertura, o mínimo que vai acontecer é que você reflita sobre aquela perspectiva. E você pode, a partir de um novo olhar, tanto modificar o seu, como também levar o seu para outras pessoas. E nesse caso, olhando isso em ambientes coletivos mais amplos, você tem a possibilidade de uma riqueza muito grande quando você tem esse espaço que se implementa com respeito às multiplicidades de pensamento, né? A isso que a gente chama de diversidade. E aí, com isso, eu quero trazer um exemplo, né? Você já pensou se em um espaço de trabalho houvesse sempre pessoas vindas de lugares diferentes, com culturas diferentes e até etnias diferentes, o que isso ocasionaria para a atividade de trabalho? Se você está falando de um trabalho comercial, por exemplo, isso, no mínimo, faria com que você, no seu trabalho, ampliasse o alcance a novos públicos, porque cada um dentro do fazer iria trazer uma lógica da sua própria cultura, da sua própria etnia. O que acontece, no geral, acontece muito ainda, é que a gente estabelece padrões de trabalho e abafa a contribuição que a diversidade pode oferecer no trabalho. Então, o que a gente fala sobre aqui, né, sobre a diversidade sendo um elemento da inovação, é quando a gente estabelece processos de trabalho que permitam que as pessoas, elas exerçam sua diversidade dentro daquele espaço e não estejam ali exatamente para cumprir um padrão, um roteiro já pronto.
isso, dentro das culturas organizacionais, não é uma coisa muito simples de se alcançar, mas quando você estrutura o processo produtivo por esse caminho, com certeza você alcança. Já experimentou fazer isso? Experimente, porque tem um outro elemento que entra aí, que é o nosso terceiro ponto do diálogo da diversidade hoje, que é muito bacana de pensar, que é quando a gente deixa espaço aberto para que as pessoas exerçam a sua diversidade natural, o que você percebe é que a gente passa a conviver com uma grande criatividade. E os processos, eles deixam de ser somente reprodutivos de uma determinada lógica para serem sempre inovadores e criativos. É lógico que dentro de um espaço de trabalho, a inovação e a criatividade também precisa de condução, precisa de ajuda e precisa de liderança. E por isso, os times de trabalho precisam estar preparados para isso. Isso é aquilo que define a cultura organizacional mais inovadora e mais criativa. Então, aqui a gente está falando de um aspecto muito importante e que ainda hoje é um grande desafio para as organizações alcançarem, justamente porque a gente atua muito mais na lógica de obedecer padrões de produtividade e não de olhar para o singular das pessoas e trazer esse singular para representar inovação e criatividade. Pessoal, pensa sobre isso no seu ambiente de trabalho. Se você é líder, se você trabalha no operativo, se você trabalha como CEO, né, de uma organização, pensa que é possível criar espaços mais inovadores e mais criativos e que a diversidade é um segredo disso. E é obviamente que quando você alcança esse lugar, você contribui para a inclusão. Olha que coisa bacana, né? Então, esse papo da diversidade deixa a gente aqui nesse lugar de pensar um novo modelo ou de reproduzir modelos mais assertivos sobre o respeito à diversidade e a possibilidade de alcançar maior inclusão nos nossos espaços de trabalho. Gostou dessa temática? Você quer conhecer um pouquinho mais? A Pontos Diversos ela tem um trabalho bem bacana chamado Jornada da Diversidade, que é justamente uma ação que nós desenvolvemos para ajudar empresas a pensar sobre isso no seu cotidiano. Olha, a gente está super disponível para fazer esse trabalho também na sua organização e entra lá no nosso site para saber como é que isso é possível. É o www.pontosdiversos.org. Um abraço para vocês e esse foi o nosso Papo Diversidade dessa semana. Beijão!